Um ano depois, em 1943, a doce Ingrid Bergman fez o papel de Maria, a espanhola que se junta aos guerrilheiros antifascistas e se apaixona pelo idealista americano interpretado por Gary Cooper. Terminada a guerra, em 1948, Ingrid Bergman continua envolvida no conflito, desta vez em Arco de Triunfo, inspirado no livro de Erich Maria Remarque, o grande escritor pacifista. Em preto e branco, suave, porém arrebatadora, Ingrid Bergman foi a paixão de muitos adolescentes dos anos 40 que jamais a esqueceram, inclusive eu. Muito mais que um romance protagonizado por Bogart e Bergman, Casablanca nos remete à atmosfera de tensão e medo da Segunda Guerra Mundial, em meio à cidade marroquina dominada pelos franceses colaboracionistas. A história vai do antigo amor que ainda une os protagonistas ao ódio entre franceses e alemães. Um filme cultuado e adorado por legiões de fãs até hoje. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. O filme foi feito hoje de um jeito que a gente quase não acredita, né? O filme é sendo escrito à noite e filmado no dia seguinte, o elenco foi mudando continuamente em relação ao que era. Teve um momento, por exemplo, que o papel do Humphrey Bogart, o protagonista, o Rick, ia ser feito pelo Ronald Reagan, por exemplo. Agora, consegue imaginar o Ronald Reagan fazendo aquele herói? O filme não ia ter a empatia que ele adquiriu, né? Você pega aquela sequência do Casablanca, do cara começar a cantar o Horst Wessel, é uma série que não existe. Aquilo de mandar um prender todo mundo, não tem problema. A história é toda implausível, escrita diariamente, a produção é inteiramente louca, mas aquilo torna-se verossímil. O cinema, claro. Você fica emocionado. A magia do cinema é tornar o impossível possível. Exatamente. Foram rodados 2 finais. Ah, é? O primeiro final, no primeiro final, o bravo líder da resistência, interpretado pelo Paul Henry, né? Laszlo, ele abria a mão da Ingrid Bergman, né? Da Ilse, né? Ele abria a mão e embarcava para Lisboa sozinho. Aí o Michael Curtiz mandou rodar o segundo final. Esse final é o final que nós vemos na tela, né? O final que se eternizou. E na mesma hora ele mandou imprimir e é isso. Não tem a menor dúvida que seria esse final de renúncia, né? De renúncia. Só o fato de o casal não ficar unido, haver uma renúncia final, isso já era, digamos, uma grande novidade em Hollywood na época, né? Mas isso trouxe a guerra, que mostrou a guerra. Com certeza. A guerra não deixa o casal ser feliz. Não, com certeza. E ao mesmo tempo essa história de renúncia, ela vem carregada de códigos, assim, uma segunda chance, um valor da coragem, da integridade, da honra, né? Que sempre foram temas, digamos assim, clássicos da produção de Hollywood, né? No próximo bloco, o desafio de traduzir nas telas toda a crueldade de Hitler e o personagem criado para ajudar a unir o Brasil e os Estados Unidos contra o nazismo. Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. Um ataque covarde à base havaiana de Pearl Harbor tirou os Estados Unidos do isolacionismo e empurrou o país para a guerra. Hollywood, que já criticava as forças do eixo, vestiu de vez o uniforme e foi à luta. Quando eles entraram direto na guerra, você pega um filme como, sei lá, Águias Americanas, Hard Rock, você olha e parece filme de propaganda mesmo. Você tem aquele discurso, eles começaram a homenagear. E aí, para levantar o moral das tropas, né, você teve filmes sobre os Marines, sobre os fuzileiros navais, você até viu sobre enfermeiro, a Legião Branca,
Era um filme sobre as enfermeiras. Então eles pegaram todos os segmentos envolvidos na guerra e fizeram um filme sobre eles. Entre 1942 e 44, foram produzidos 375 filmes relacionados com a guerra, o nazifascismo e a luta contra o imperialismo japonês. Das telas saiu o estímulo para lutar pela liberdade. Histórias que atingiram em cheio tanto os adultos como as crianças. Eu fiquei tão, sei lá, entusiasmado com aquilo, né? Que comecei nos meus brinquedos solitários, comecei a matar japonês e alemão, né? E tanto que até chegaram a me levar ao médico uma vez, porque eu estava excitado demais com a guerra, com aquela... e os meus brinquedos, né? Matando japonês e alemão demais, então me levaram para o médico. Neurose de guerra. Neurose de guerra, foi um neurótico de guerra. E tinha todos aqueles brinquedos, né? Tinha metralhadora, tinha pistola 45, né? Que eram bem realistas, né? E também usava todos as armas, né? Inclusive granadas imaginárias. Eu sei que eu matava milhares de japoneses e alemães por dia, né? Foi a minha contribuição ao esforço de guerra americano. Eu me lembro de Passagem para Marsella. Era um filme com Humphrey Bogart, né? Também. E era sobre... se passava na França e era sobre a resistência, né? Dos franceses contra o nazismo. E Humphrey Bogart estava lá, claro, como herói, né? E tem uma cena de um jovem adolescente, né, que é atingido por balas alemãs e morre gritando Vive la France, né? E a gente chorava, né? Era uma coisa assim, aqueles filmes tinham a capacidade de mobilizar, né, o nosso sentimento, que era, em parte, um sentimento nacionalista. Depois teve os filmes voltados para como é que é acompanhar a guerra não estando lá. Então as famílias que ficaram. Você tem Desde que Partiste, que é um filme fundamental na guerra. Né? Você tem, na Inglaterra, a Resistência tem lá Grey Garson, Mrs. Miniver, né? A Rosa do Que é uma beleza. É uma beleza. Might lead the old German Air Force straight to this house. Well, it was lucky it was just you, Mr. Foley. Yes, indeed, ma'am. A guerra foi ganha no escurinho do cinema? Honestamente, eu acho que a gente pode dizer que sim. Que a partir do momento em que Hollywood realmente tomou peito nessa guerra e começou a produzir filmes e começou a movimentar a consciência do espectador em torno do que ocorria na Europa e na Ásia, houve uma mudança de mentalidade e sim, né? Pode não ter ganhado lá no limite, mas foi uma batalha decisiva, com certeza.